Olá, povo de Deus, terça-feira, 2 de maio de 2023, Santo Atanásio, quarta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 19 a 26 e João 10, de 22 a 30. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. O teólogo José Comblano chama atenção para a capacidade de síntese de Lucas, que em poucos versículos nos dá a conhecer tudo sobre a fundação e a história da igreja de Antioquia nos primeiros 10 ou 12 anos. É pouco se leva em conta que em Antioquia é o ponto de partida da grande expansão missionária no Império Romano, o ponto de partida das missões paulinas. Antioquia era uma grande cidade, com menos de 200 anos, mas era provavelmente a terceira cidade do mundo romano depois de Roma e Alexandria. Devia ter 500 mil de habitantes, o que era extraordinário nas condições materiais daquela época. Antioquia tinha também uma grande colônia de judeus, 10% da população, o que significa que havia mais judeus em Antioquia do que em Jerusalém. Fenícia, Chipre e Antioquia são apresentadas como localidades para onde os cristãos dispersos de Jerusalém chegaram pregando primeiramente aos judeus. Fenícia corresponde mais ou menos ao atual Líbano. Forma uma faixa de 120 quilômetros de comprimento. Chipre era a cidade de Barnabé. E Antioquia vai servir de ponto de partida para as missões de Paulo. Esses cristãos da diáspora não são nomeados. São pessoas de condição modesta, mas não pertencem às classes mais pobres. Certamente não eram escravos, nem camponeses, nem trabalhadores diaristas. A mão do Senhor estava com eles, isto é, o poder de Deus. A pregação teve muito êxito por total ausência de referência à circuncisão. Tudo indica que começaram a batizar pagãos sem submetê-los a essa prática judaica. Essa prática já estava instaurada quando Paulo aí chegou e parece que Barnabé já tinha concordado com ela, pois Lucas não faz aí e nem nos capítulos seguintes qualquer menção à circuncisão. Barnabé tinha sido enviado para uma missão de supervisão em nome da ortodoxia de Jerusalém e da comunicação para estabelecer vínculos de comunhão com a nova igreja. Barnabé reconheceu a obra de Deus presente em Antioquia. Ele não voltou a Jerusalém, mas foi buscar Paulo e com ele permaneceu um ano em Antioquia.
Foi um ano que marcou na história de Antioquia, com certeza, porque aí os princípios da organização da comunidade foram consolidados, particularmente no que diz respeito à convivência entre judeus e não-judeus. Por fim, 3 destaques: perseguição, missão e identidade. A perseguição fez com que os cristãos deixassem Jerusalém e espalhassem a Boa Nova em outros locais. A missão aconteceu provocada pela perseguição e isto lhe conferia um alto grau de autenticidade. E a identidade de cristão se dá fora de Jerusalém, pois foi em Antioquia que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. João 10, 22, 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. João seguia comumente pelas festas judaicas para mostrar o percurso de Jesus em Jerusalém, culminando com a festa da Páscoa. Hoje temos aí a festa da dedicação, uma festa que celebrava a purificação e a nova consagração do altar no tempo de Judas Macabeu, uns 164 anos antes de Cristo. Como cai no inverno, o povo se refugia nos pórticos do templo. Talvez para João, a lembrança do Macabeu atualizava a esperança messiânica de libertação, tal como o povo e as autoridades a entendiam. A polêmica no texto de hoje gira em torno a 2 títulos de Jesus: Messias e Filho de Deus. Os 2 terminam numa afirmação trinitária e na consequente tentativa de ação violenta contra Jesus. Os chefes rodeiam Jesus, o assediam, exigem dele uma resposta inequívoca sobre a condição de Messias. Como o título de Messias é ambíguo, Jesus o evita e dá em troca o conteúdo da sua missão, que é dar vida eterna e proteger e agir em nome do Pai. As obras que realiza são a garantia da sua missão. Em síntese, essas obras são o poder de Deus posto a serviço dos necessitados. Se não se deixam convencer, é porque não são ovelhas suas. Jesus dá a vida por suas ovelhas, mas nem sempre elas se reconhecem como parte do seu rebanho. Celebramos hoje Santo Atanásio de Alexandria. Foi o 20º arcebispo de Alexandria, doutor da Igreja e santo da Igreja Católica. Seu episcopado durou 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Nasceu na Alexandria, no Egito, e faleceu em maio de 373 depois de Cristo. Um beijo no seu coração.